Foi gravando. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa formação introdutória em psicologia tomista. Hoje estarei aqui à frente, não é? Mas o Ítalo está aí no stand-by. Ítalo, se quiser se meter, falar, levanta a mão primeiro. Aí tá ótimo. Então, gente, eu já estou sempre nas outras aulas, né? Mas o Ítalo tem falado, ultimamente a gente fez essa divisão, né? Então, nessa e na próxima aula estarei mais com vocês. Dando continuidade, a gente entrou na parte das virtudes, né, na dimensão ali das virtudes. Na última aula, o Ítalo falou sobre a virtude da prudência, e hoje nós damos continuidade a partir da dimensão afetiva, falando das virtudes da fortaleza e temperança. Né? Então, hoje são essas duas virtudes que estão aqui na dimensão afetiva, tá bom? Vocês já sabem como é que funciona, né? Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat, se der para responder. Eu respondo, mas também no final a gente pode gerar uma discussão interessante, tá bom? Pode passar, meninas, por favor. Inclusive, pode passar 2 vezes, né? Porque esse quadro o Ítalo já explicou, só quis deixar ele lá, né? Eu quis começar falando, o Ítalo já tinha explicado, e a gente também já tinha explicado lá na primeira aula, não é? Como é que a psicologia tomista ela trata das virtudes, mas eu quis começar com essa frase, né? Para a gente sempre lembrar, ter sempre como caminho o motivo pelo qual a gente trabalha as virtudes da terapia tomista, não é? A psicoterapia tomista, ela caminha com o objetivo de tornar as pessoas melhores. E pensar em uma pessoa melhor é necessariamente pensar em virtudes, não é? Essa é uma frase do livro Introdução à Psicoterapia Tomista, né, do Rafael de Abreu, acredito que todo mundo está aqui conhece o Rafael. E ela ilustra bem, não é, por que a gente trabalha com as virtudes dentro da dimensão humana, não é, porque a gente quer tornar essas pessoas melhores e o caminho são as virtudes. É tanto que eu gosto de dizer, mas isso não é uma regra, não é, que as virtudes elas não são bem técnicas, mas elas são quase como que fossem, não é? E o Ítalo, ele fala bastante que a psicologia moderna gosta de pegar coisas antigas e dar um novo nome, e é exatamente isso que ela faz com as virtudes, não é? Se você parar para pensar, quando a gente pensa em algumas técnicas, parece que elas saíram de algumas descrições das virtudes, porque as virtudes, elas são esse hábito bom que a gente vai gerar nas pessoas, né? São esses comportamentos bons que a gente vai ensinar. Mas não só isso, né? Vocês vão ver aqui, mais lá para frente, quando eu falar mais da virtude da fortaleza e da virtude da temperança, como não é algo muito só técnico, né? Não é aquela coisa que eu só pego e aplico. Precisa também ser trabalhado dentro de mim, precisa ser uma movimentação interior. Pode passar, meninas, por favor. As virtudes, portanto, auxiliam no aperfeiçoamento pessoal, não é? Que é o que a gente faz com o nosso paciente dentro da psicoterapia, não é? Não importa a demanda, assim, do paciente, no sentido de que a gente vai trabalhar essa demanda, mas, para além dela, eu vou estar sempre trabalhando o aperfeiçoamento pessoal, né? Eu vou estar sempre trabalhando tornar essa pessoa melhor, ajudá-la a passar pelo sofrimento, ajudá-la a superar alguma dificuldade, ajudá-la a se reestruturar emocionalmente, cognitivamente, não é? Então, a demanda, ela importa, mas eu gosto de dizer que importa também sempre lembrar que nós vamos estar levando esse paciente para um aperfeiçoamento pessoal. E as virtudes também vão auxiliar nesse processo. A virtude da fortaleza, não é, e da temperança vão, portanto, auxiliar o paciente no seu modo de sentir e agir, não é? Volta só rapidinho para aquele primeiro quadro lá do Ítalo, que ele define, ele divide, né, as virtudes dentro das dimensões cognitiva, volitiva e comportamental. A fortaleza e a temperança, elas estão ali dentro do campo volitivo, né? São as virtudes que vão auxiliar os pacientes a ter a capacidade de manter o controle diante de emoções, no caso da fortaleza, não é? E a manter a moderação dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, no caso da temperança. Pode passar. Pode passar. Isso. E a gente vai começar entrando no ponto, né? A primeira virtude que nós vamos tratar aqui é a virtude da fortaleza, né? E assim como o Ítalo, antes de definir o que é alguma coisa, eu gosto sempre de pensar o que não é aquilo ali, né? O que não representa, o que não define a virtude da fortaleza. E eu quero que vocês coloquem aqui no chat para vocês o que não é a virtude da fortaleza. O que vocês acham que não define, não representa, não... Deixa eu abrir aqui para... Bora participar, viu? Os fãs aí da pedagogia do Ítalo.
Covardia, pequenez, timidez, egoísmo. A Luísa falou. Inconstância, as meninas do Avante. Seria a fragilidade atual que a gente tem visto muito? Medo. Eu não estou te ouvindo bem, Pedro. Tá um pouco abafado. Se é só para mim, se alguém estiver ouvindo melhor. Seria aquela questão da fragilidade que a gente está vendo tão atualmente. Aquela coisa de tudo é ofensivo. Não consegui ouvir. Alguém conseguiu ouvir, Pedro? Eu vou escrever. Tá ruim mesmo o áudio. Ele disse que vai escrever, entendi só isso. Vixe, ele saiu da reunião. Mas tem outros aqui, né? A Viviane colocou medo, o Carlos colocou frouxidão. Deixa só ele voltar, se ele voltar logo para ele falar, e aí a gente passa para uma definição. Mas é exatamente isso daí mesmo. Não é covardia, não é pequenez, timidez, egoísmo. Voltou ele. Frouxidão. Pedro? Aqui, fragilidade, né? Tobias colocou fraqueza de ânimo, de firmeza e de decisão. Aí tá, Tobias escreveu aí bem. Passando agora para o ponto, né, já que a gente pensou um pouco o que não é a virtude da fortaleza, vamos pensar, antes da gente definir, o que é, então, a virtude da fortaleza, né? O que vem à mente de vocês quando vocês escutam essa palavra? Fragilidade, que tudo é ofensivo. Sim, também. Pode passar, menina, o slide, para poder a gente pensar agora sobre o que é a virtude da fortaleza. Ah, agora já definiu. Ah, é porque tá faltando. Não, é assim mesmo, é esse mesmo, desculpa. Então, antes da gente definir o que para vocês representa, né, a palavra fortaleza, quando vocês escutam a virtude da fortaleza, o que vem à mente. Aqui em Fortaleza, eu estou falando de Fortaleza, tem um time, né? Então, pode ser que tenha um time aí, ó, na cabeça de algumas pessoas, mas não é o time, viu, Ítalo? Resiliência, o Leandro colocou. Ferroviário, eu estou ouvindo. Para quem é de Fortaleza, vai sempre lembrar do time ou da cidade, né? E a nossa cidade, ela tem esse nome justamente porque tem aí uma representação com a definição do que é Fortaleza, né? Antes era chamada de Forte. Jordana colocou coragem, capacidade de lidar com as situações sem vitimismo. Constância. Tudo isso que vocês falaram está dentro, sim. Agora pode passar, meninas. Vamos finalmente definir, né, o que é a virtude da fortaleza, né? A virtude da fortaleza é a capacidade de enfrentar e suportar o sofrimento por amor ao bem, né? Nessa primeira definição aqui, a gente já tem muitos elementos, né? Capacidade de enfrentar, né? De suportar, ou seja, a gente tem dois aspectos aí que vocês vão ver lá na frente, que são os aspectos que são o modo de funcionar dessa virtude, né? O enfrentamento e uma questão de suportar o sofrimento por amor ao bem. Ou seja, precisa também ter aí um ato de amor, um ato da minha vontade, né? Um ato também afetivo volitivo, né? Por isso que o Ítalo colocou lá bem na questão da divisão. É a disposição de arriscar a própria vida para salvá-la, para salvar a honra, isto é, a dignidade humana, pela fidelidade aos próprios valores, né? Então, a virtude da fortaleza, ela trabalha essa capacidade, né? Quando a gente pensa em fortaleza, vocês não colocaram aqui, mas tem aquela coisa de ser forte, não é? Do ser firme. Isso também está dentro da virtude da fortaleza, mas ela não é definida só por isso, não é? Não é aquela. E quando a gente fala de fortaleza, não é também nesse sentido de lutar somente, né? De ser forte e imbatível. Não, essa palavra fortaleza, na prática, ela vai ter também outros modos de operar. Pode passar o slide também. É a firmeza necessária tanto para fazermos o bem, como para suportarmos o mal. Não é? Essa frase vocês vão encontrar lá no livro As Virtudes Fundamentais, do Joseph. Então, essa firmeza, não é? Essa decisão, como foi colocado aqui, essa coragem, né, necessária, mas não só para lutar, também para suportar, né?
E, assim, eu, pelo menos, nunca tinha pensado na virtude da fortaleza como sendo essa questão de, muitas vezes, ter que recuar, de, muitas vezes, ter que suportar, não é? Porque existem sofrimentos na nossa vida e o paciente ele vai trazer isso para o consultório que a gente não tem como enfrentá-lo logo de cara, logo de primeiro. O paciente primeiro ele vai ter que aprender a suportar, ou que o enfrentamento vai ser suportar. E isso também é fortaleza. O que muitas vezes o paciente ele não entende, porque para ele suportar um sofrimento pode ser sinal de fraqueza e não de fortaleza, né? E a gente vai ver que aqui não funciona bem assim. Pode passar. E aí, em psicoterapia, como é que a gente vai trabalhar isso com o paciente, não é? Sendo a virtude da fortaleza, essa capacidade, não é? Essa firmeza necessária para que eu alcance um bem, mas que para eu alcançar esse bem eu passe também pelo sofrimento, dentro da psicoterapia, eu vou ensinar o paciente, não só com técnicas, mas também com reflexões, como é que ele vai exercer essa capacidade dele de resistir, né? De suportar, de sofrer. Ah, Brenda, mas o paciente ele quer chegar ao consultório e ele não quer sofrer, né? Ele quer acabar com aquele sofrimento. Pacientes que a gente atende que tem ansiedade, por exemplo, né? Que tem aquela inquietação de resolver logo a sua questão. As virtudes, elas são um caminho para a ordem. E a ordem requer também obedecer uma hierarquia. E muitas vezes o paciente chega tão desordenado que a gente precisa, peraí, vamos suportar essa dimensão aqui para poder você conseguir tomar as decisões corretas, não é? Vamos enfrentar esse sofrimento aqui recuando um pouco, não é? Refletindo mais para depois você agir, né? Então, em psicoterapia, nós vamos ensinar o paciente a ter essa capacidade de resistir frente aos obstáculos, né? Como assim, Brenda? Ensinar esse paciente, né, através também das técnicas, porque a gente pode utilizar outras técnicas, vocês já sabem aqui, né? Mas ensinar esse paciente que muitas vezes a resistência, ela não está relacionada com eu não quero fazer, eu não vou fazer. Por isso que a virtude da fortaleza, ela trabalha diretamente com a vontade, né? Então, ensinar esse paciente a educar a vontade para resistir aquilo que para ele é sofrido demais ou incômodo demais em prol de um bem maior, que é o seu bem-estar, que é a sua qualidade de vida, né? Que é a superação de uma questão, que é o que ele quer fazer na terapia. Ensiná-lo também a criar essa capacidade de fazer, desenvolver, né, no caso, a capacidade de fazer escolhas que custam esforço, mas levam ao bem. Como eu disse, né, o paciente muitas vezes chega no consultório, e eu digo paciente porque eu sei que não tem só terapeutas aqui, mas em sua maioria somos terapeutas, né, psicólogos. Na maioria das vezes, o paciente ele quer ir pelo caminho mais fácil, né? Ele quer fazer escolhas que são até mais rápidas, né? Que são até, de certa forma, boas, mas que não funcionam no conjunto. Então, ensinar esse paciente a desenvolver a partir de uma reflexão, a partir de uma intervenção também, de uma reestruturação de pensamento, a fazer escolhas que custam esforço, né? Porque vão tirá-lo não só desse comodismo, digamos assim, mas que vão tirá-lo também dessa desordem, né, de não saber escolher, de não saber decidir, mas que vão levá-lo a um bem. Não é? É como se fosse uma escadinha, né, você vai fazendo com o paciente. Em alguns momentos você vai ter que parar, você vai ter que descer um degrau, você vai ter que subir. Claro, né, levando em consideração também o contexto, aquilo que o paciente vai trazer. Ensinar o paciente também a manter o controle diante das emoções, né? Das inclinações, saiu foi o nome aí, saiu implicações, que nome é esse? Do apetite e das paixões, né? Como assim manter o controle diante das emoções, do apetite e das paixões? Tem um esqueminha que eu vou já mostrar para vocês, mas eu vou abrir ele aqui, não é? A fortaleza, como ela está ligada diretamente à questão volitiva, né, e também afetiva, ela vai, então, trabalhar essa capacidade de se manter controlado diante de fortes emoções, seja de raiva, seja de medo, seja de frustração, até mesmo de alegria. Por isso que ela funciona de duas formas, né? Lutando ou resistindo. Precisa ter esses dois aspectos para que seja a virtude da fortaleza, não é? Então, não vou ensinar o meu paciente a criar um muro de resistência e só lutar, lutar, lutar. Não, eu vou ensinar esse paciente a atacar do modo certo, né? Eu vou ensinar esse paciente a recuar quando for necessário. Para quê? Para que ele tenha também e aprenda também o controle das próprias emoções, né? Que é o que a gente mais faz também em psicoterapia. Auxilia esse paciente a ordenar, né, esse apetite irascível, a ordenar essa questão afetiva para um bem, né? E esse bem aqui vai ser sempre elencado com a demanda que ele traz, mas pensando numa questão geral, ao seu bem-estar, não é? Psíquico, principalmente, certo?
Aprender a lidar com o sofrimento, que aí entra, como eu disse, o aspecto, não é, de resistir. Muitas vezes os pacientes, eles querem colocar o sofrimento como centro, né? Ou até mesmo a gente coloca ali o sofrimento como sendo o centro e começa a tomar decisões a partir daquele sofrimento que a gente considera muito grande, que a gente considera incapaz de resolver. E uma das maneiras não vai ser sendo forte para, muitas vezes, ir lá lutar, ir lá enfrentar de uma vez. Não, até isso eu também vou precisar ordenar. Então, primeiro eu aprendo a lidar com o sofrimento, a criar uma relação saudável com o sofrimento, com as minhas dores. Isso também vai ser fortaleza, que é o que eu disse para vocês, que vai demonstrar o contrário da fraqueza, né? Então, muitos pacientes chegam ao consultório e relatam seus sofrimentos e se sentem fracos. Mas relatar o sofrimento, lidar com aquele sofrimento, é, na verdade, um sinal de fortaleza, se você direcionar bem. E, por fim, superação da fraqueza humana, não é? Daqui a pouco vocês vão ver as 3 forças necessárias para que a virtude da fortaleza opere no homem. E uma delas vai ser diretamente ligada a essa questão da fraqueza, não é? O homem, quando se vê diante de algum sofrimento, ele ou vai lutar de uma maneira que muitas vezes vai ser impulsiva, por isso que a virtude da fortaleza também vai ordenar essas paixões, né, esse apetite, essas emoções, ou ele simplesmente desiste e se entrega ao sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo que o homem tende a ter uma fraqueza humana, por ser um ser transcendente, ele também tende a ser virtuoso. Então, com a virtude da fortaleza, ele aprende a superar essa fraqueza humana que o impede de conquistar o bem que ele deseja. Seja esse bem algo no campo psíquico, no campo espiritual, no campo social. Pode passar. O caráter próprio da fortaleza está no campo da vontade e dos afetos. Por isso, ela se manifesta de 2 maneiras, né? Que são essas 2 maneiras que eu estou falando aqui para vocês. Pode passar, meninas. E aí tem um esqueminha, né? Esse esquema vocês encontram, esse livro está em espanhol, né? Esquema de las Virtudes Cardinales, segundo São Tomás de Aquino. Esse esqueminha, ele está disponível de forma mais completa no livro do Rafael de Abreu, mas você já tem outro livro que você possa indicar que tenha, ou eu só vi no livro do Rafael, né? Se tiver outro. Tem o próprio livro, obviamente. Não, eu vi nesse mesmo, do Xavier. Ah, tu viu no dele, né? Pois é, Isso. mas ele é espanhol, né? Tem tradução para o português? Não. Não. Então, ela vai operar nessas 2 formas aí. O ataque, que significa... Alguém falou aqui... Deixa eu só pegar aqui. Alguém falou algo parecido com magnanimidade. Não vou achar agora. Decisão, coragem, resiliência. Não vou achar, mas enfim. No campo do ataque, a gente vai trabalhar a magnanimidade, a confiança e a magnificência, não é? Ou seja, precisa passar por uma ordem também esse atacar. E como eu disse para vocês, para ser considerado virtude da fortaleza, precisa ter esses 2 aspectos, né? Não dá para ser forte só atacando, né? E não dá para ser forte só resistindo, porque isso é desordem. As 2 separadas não levam a esse bem, né? Então, a magnanimidade tem a ver com a grandeza. Lembram do último ponto, não é? Superação da fraqueza humana, é ensinar esse homem, esse indivíduo, esse paciente que vem a nós, a tendência que ele tem a tudo aquilo que é grande, não é? A tudo aquilo que é alto, a tudo aquilo que é perfeito, possivelmente, né? Como o Rafael gosta de falar, e não ao perfeccionismo, né? E não aquela grandeza desordenada que acaba se tornando uma soberba, né? Então, no campo do ataque, o paciente ele vai aprender a lidar com a virtude da fortaleza com ânimo, né? Com uma disposição positiva. Alguém falou coragem também, então, uma disposição corajosa para realizar grandes empreendimentos ou projetos. E que grandes empreendimentos ou projetos são esses? O próprio ordenamento da vida pessoal, o próprio controle das emoções, não é? O desenvolvimento saudável dos seus relacionamentos, né? Onde ele está inserido, no trabalho, na família, na sociedade, não é? Então, a magnanimidade ou confiança, dentro ali do ataque, vai ensinar esse paciente a ir com esse ânimo, mas esse ânimo mais ordenado, esse ânimo mais relacionado com uma disposição positiva e corajosa, não é? Que vai permitir que ele supere ou que ele alcance esses objetivos. Já no campo da magnificência, não é? Que significa uma administração das grandes coisas, não é? O paciente ele vai desenvolver essa habilidade de gerenciar os seus projetos, os seus empreendimentos, ou os seus empreendimentos, né? Então, muitas vezes a gente ajuda um paciente
deixa eu pensar aqui no estudo de caso, não é? A lidar com questões de trabalho, né? Alguém que vem, que é dono de empresa, ou que está passando por uma questão de empresa, tem uma paciente que ela estava com síndrome de burnout, né, que é relacionada ao trabalho, e ela queria administrar tudo isso e administrar o lar, né? A virtude da fortaleza, nesse campo do ataque, trabalhando a magnificência, eu vou ajudar esse paciente a refletir nessa vida ordenada, a ter uma habilidade de gerenciar esses projetos, tendo uma atitude positiva e confiante diante dos desafios. Essa paciente, ela queria administrar as duas coisas, só que em horários diferentes, às vezes em horários que se chocavam, e muitas vezes colocando coisas que sobrecarregavam, né? E ela nunca conseguia essa fortaleza. Diante do primeiro desafio, ela desistia. Ela achava que não era para ela achava que estava deixando de ser mais mãe e trabalhando mais, e aí depois ela voltava para o campo do trabalho e achava que tinha sim que trabalhar, e que o fato dela querer ser dona de casa, ser mãe, estava impedindo isso. Então, o paciente, né, o indivíduo, ele vai ficando, ele vai começando a não ter força para gerenciar a própria vida. Por isso que a gente trabalha a hierarquia, não é? Então, ensinar esse paciente a hierarquizar as coisas, ensinar esse paciente a pensar na realidade dele, a pensar sobre a disposição dele para os empreendimentos que têm a ver com ele, né? Corresponder a uma vocação, a uma profissão. Então, a magnificência vai ajudar esse paciente a atacar, a estar ali, por exemplo, essa paciente tinha condições de fazer duas coisas, né? Desde que essas duas coisas fossem coisas possíveis de se fazer. Muitas vezes as pessoas vão colocando também empreendimentos impossíveis, né, de serem realizados, justamente por essa mania de grandeza, né, por querer empreender grandes coisas, mas sem uma disposição positiva e corajosa. Gente, só um minuto, está chegando umas mensagens do trabalho. Só fechar aqui. Pronto. Já no campo da resistência, não é? Vão entrar também outras duas virtudes e uma outra ação. A virtude da paciência, da perseverança e da longanimidade, não é? A paciência vai entrar aí nesse campo da resistência, justamente como eu estava dizendo. O exercício de uma tolerância voluntária e contínua para suportar coisas árduas ou difíceis por uma questão de honra, né? Lembram lá que lá na segunda descrição a gente falava, né, que seria salvar a própria vida por uma questão de honra, ou por uma questão também de bem, né? Para alcançar aquele bem, eu preciso pacientemente resistir, suportar, né? A própria terapia é um caminho de resistência, não é? É um caminho também onde a gente vai ensinar o paciente a paciente, literalmente, né? A pacientemente e voluntariamente também, não é? Continuar ali trabalhando as suas questões, entrando na sua história de vida, que é uma coisa que muitas vezes eles não querem fazer, né? Muitas vezes não querem conversar, para que ele alcance aquele bem, né? A terapia, inclusive, é o espaço onde as pessoas falam de coisas que elas não falam para outras pessoas, né? Pelo menos não para todo mundo. E muitas vezes o paciente vem, fala algo da sua vida, algo da sua história de vida que mexe, e de repente ele já não quer mais falar, porque é árduo, né? Porque é difícil estar aqui. Então, a paciência, ela vai entrar nesse campo aqui da resistência dentro da virtude da fortaleza, como sendo essa tolerância voluntária. Eu preciso aprender voluntariamente, educar a minha vontade, né? Atos eficazes da minha vontade para suportar essas coisas árduas em prol de um bem. Não é por isso que a terapia não se resolve em um dia. A gente vai para a terapia e passa um tempinho até alcançar ali, no caso da psicoterapia tomista, a gente dá alta quando o paciente ele já consegue, por meio das virtudes, fazer boas decisões. Entra também aí no campo da resistência a perseverança, não é? Que é uma outra virtude, está anexa com a virtude da esperança também, né? Permanência estável e perpétua no que foi decidido após uma reflexão madura, não é? Todo mundo quer fazer isso aqui, né? Permanecer estável perpetuamente no que foi decidido após uma reflexão madura, né? Hoje em dia, primeiro que a gente não consegue nem refletir, né? A gente não consegue parar e tomar uma decisão observando todos os prós, todos os contras, todas as consequências, como é que eu vou lidar com aquelas consequências, como é que eu vou me desenvolver, como é que eu vou me ordenar. Então, hoje em dia, há uma grande dificuldade em tomar decisões, né? Porque a gente tem muitas opções e porque a gente reflete pouco nas opções que nós temos. Então, aqui, a perseverança, ela vai sempre puxar
a pessoa, né, o indivíduo, a permanecer estável, não é? É uma coisa que, inclusive, eu trabalho muito na terapia com os meus pacientes, né? Aquele paciente que vem, tem algumas sessões e, de repente, ele... Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu estou me sentindo melhor, já estou com aquelas técnicas que você me ensinou, aquelas nossas conversas, mas não está perpetuado ainda, não é? Porque não foi feita uma reflexão tão a fundo, uma reflexão tão madura. Então, quando a gente fala de fortaleza e resistência, sempre que tem ali aquele obstáculo que vai me fazer sofrer, sempre que vem ali aquela, que é isso que eu estou dizendo, o paciente vem e está tudo bem, aí daqui a 2 semanas ele vem, não, tudo desmoronou, tudo deu errado, eu acho que não está dando certo, mas não é porque não está dando certo, é porque ele ainda não aprendeu a perpetuar aquela reflexão madura, a perpetuar aquela decisão e ir irradiando para outras áreas da vida, e assim ele permanecer estável, né? Eu costumo dizer também que a gente precisa sempre buscar essa estabilidade, e a gente só adquire por meio da perseverança, não é? O que é perseverar? É continuar, é permanecer, é estar ali. Não, esse sofrimento ele é árduo, não é? Esse bem que eu quero alcançar é quase impossível, mas eu quero, não é? Porque vai me fazer uma pessoa melhor. Então eu permaneço mesmo diante das dificuldades. E a longanimidade, que seria a resistência a uma tristeza duradoura, né? Num processo de conquista, né? Já que a fortaleza ela também refere-se a essa capacidade de conquistar grandes coisas, muitas vezes as coisas vão sair do esperado, né? Acontecem imprevistos, assim como mesmo no empreendimento mais relacionado ao trabalho, mas também no empreendimento humano, não é? Eu, como ser humano, muitas vezes falho, eu, como ser humano, muitas vezes não tenho o controle das minhas emoções, mas é por estar buscando, dentro dessa virtude da fortaleza, exercer esse controle, que eu tenho que resistir à tristeza. Então, eu diria que, se dentro da virtude da fortaleza a gente precisasse resistir mesmo de uma maneira combativa, seria contra a tristeza que vem, contra esse desânimo que vem, né? Porque, como é uma coisa árdua, tem o sofrimento. Você vai mais lá na frente, não é? Que o sofrimento, o sacrifício, ele faz parte da virtude da fortaleza. Não tem como eu ser forte se eu nego, né? O sacrifício que vem, certo? Pode passar o slide. Então, deu para entender o esqueminha? Só antes de passar o slide, né? Eu não coloquei o que é cada uma dessas coisas, magnanimidade, confiança, mas posso colocar o quadro lá para vocês verem melhor lá no livro, tá bom? Pode passar, meninas. E aí, as 3 forças e a magnanimidade, não é? Por que eu quis acrescentar essa parte? Aqui vocês vão encontrar no livro A Conquista das Virtudes, do Padre Fauzi, até um capítulo, né, que ele coloca. E ele diz que para conquistar a virtude da fortaleza, nós precisamos de 3 tipos de forças, né? Um ideal, que é esse bem que eu quero alcançar, né? Então, o paciente, quando ele vem para a terapia, ele tem um ideal. Quando o paciente vem a mim, eu sempre falo para ele, na primeira sessão, quais são os seus objetivos aqui? Né? Porque a gente tem um grande problema hoje também, né? A psicoterapia ela é uma ótima forma de ajudar as pessoas, de ordenar as pessoas, mas muitas pessoas vêm para a psicoterapia sem saber o que fazer na psicoterapia. Sente ansiedade e vem e não sabe muito bem como é que vai ser aquele processo, não é? Então, eu preciso de um ideal, não só na terapia, mas na vida, não é? O homem precisa desse ideal, precisa ter um bem, precisa ter um objetivo, um fim, né? Uma finalidade. Fé, e aqui a fé, ela não é só nesse aspecto espiritual, não, é no sentido do acreditar, do crer, né? Crer nas coisas que me são faladas, crer em um processo ordenado, acreditar que eu sou capaz, né, de alcançar essas virtudes, de alcançar uma saúde mental, e o esforço repetido, que é o sacrifício, né? Então, depois que você adquire a virtude da fortaleza, não quer dizer que você vai ser sempre corajoso, magnânimo, aberto, né? Muitas vezes você vai precisar sofrer. E aí, dentro desse sofrimento, desse sacrifício, é que você vai exercer essa abertura, porque quando a gente passa por uma dificuldade, um sacrifício, o que a gente faz? A gente desiste, a gente sai correndo, a gente não quer, a gente nega, não é? Aqui na virtude da fortaleza, você é convidado a ficar e resistir, né? Daquelas 3 formas que a gente já falou anteriormente. A alma grande ou a grandeza de alma, não é? É outro ponto também que entra aqui nessa questão das 3 forças, não é? Que faz parte da natureza do homem. Por isso eu coloquei natureza da perfeição, perfeição possível, felicidade, não é? No livro A Conquista das Virtudes, lá na parte da fortaleza, o Padre Fauzi ele vai dizer que nós tendemos a essa alma grande, não é?
ou a grandeza de alma. É tanto que eu ia colocar a frase de São José Maria Escrivá, agora que eu vi que eu não coloquei, não é? Que ele vai dizer, não basta que sejas bom, tens de parecer. E aí ele vai dedicar um capítulo inteiro só à fortaleza, se eu não me engano, e também lá dentro do livro Forja, tem um capítulozinho chamado Luta e Resistência, que é exatamente trabalhando nessa parte da fortaleza nas meditações de São José Maria Escrivá. Então, alma grande ou grandeza de alma é algo da natureza do homem, né? É algo que faz parte do homem. Você pode alcançar, porque isso faz parte também da felicidade, aquilo para o qual você foi criado, né? Pode passar. Alguma dúvida sobre a virtude da fortaleza? Vocês estão um pouco calados. Falei que eu era objetiva, né? Tá dando para entender, falo rápido, mas alguém quer comentar alguma coisa? Ítalo, se quiser complementar. Pode voltar um slide, menina, só para não ficar no da temperança. Por que da temperança? E aí, Brenda? Quer complementar? Não? Sim. Né? Quando a gente fala de virtude, principalmente quando se trata de uma virtude como essa, né? Porque às vezes é meio difícil de comunicá-la, pelo simples motivo. Como é que eu vou dizer para o paciente que ele tem que continuar sofrendo para que ele aprenda o que é uma resistência? Sim. Entendeu? Isso é muito difícil. Por isso que eu costumo fazer o seguinte, eu ensino sobre as virtudes sem falar necessariamente delas. Entendeu? Eu gosto muito de utilizar muitos termos mais modernos para, às vezes, trazer um certo... um a menos religioso. Porque quando a gente fala em virtude, e geralmente é uma pessoa que ela é religiosa, ela coloca a virtude num local tão distante que para ela nunca vai conseguir alcançar. Então ela já entra naquele estado de incapacidade. Por isso que dentro da terapia tomista, a gente sempre, óbvio, eu acho que quase em todas também, formas de terapia, a gente meio que identifica no paciente se é possível ou não falar sobre um determinado assunto. Aí a fortaleza, ela é justamente a virtude que é até legal falar de prudência, que o paciente tem que pensar, que ele vai ter que raciocinar, porque é uma coisa muito passiva, né? O ato volitivo, que é o ato de mover-se, né, de locomover, geralmente é sempre muito difícil. Basicamente, você vai identificar no paciente o seguinte, você pede para ele fazer um exercício, sei lá, acorda um pouco mais cedo, vai dormir um pouco mais cedo, o paciente já fica em desespero, que ele não consegue, que aquilo é muito ruim para ele, é tudo muito ruim. Só que quando eu vou comunicar e explicar que isso é uma virtude, que isso é um hábito, entendeu? Quando isso vai gerar nele algo bom, aí ele já começa assim, pô, mas isso é uma virtude, né? Então, eu não consigo porque eu não sou capaz de ter essa virtude, eu não consigo porque eu não sou um santo, eu não sou um herói, né? Então, a virtude da fortaleza é sempre bom não comunicá-la diretamente, sempre passa exercícios mais reflexivos com relação à fortaleza. Por quê? Porque, assim, todos nós temos dificuldade de fazer alguma coisa, né? Todo dia a gente briga mais com a fortaleza do que com a prudência. A gente briga mais com a fortaleza do que com a justiça, né? Porque a justiça, ela também é mais reflexiva, só que ela é um ato comportamental, que ela não se restringe somente a mim, né? Ela se restringe também ao outro. Então, por isso que ela com a justiça é um ato que você vai para o outro. Mas, enfim, a minha colocação era essa. E a fortaleza é uma das virtudes que tem que ser comunicada com uma certa prudência, né? Por conta que o pessoal sempre coloca a fortaleza como uma atitude muito heróica ou muito santificada. Sim, inclusive você estava falando aí que é 2 exemplos de você colocar isso sem falar, né, exatamente da virtude da fortaleza, é exatamente a questão da rotina, né? Eu não consigo, um paciente que vem com a rotina desorganizada, quero acordar cedo a todo custo, quero me ordenar, e como você falou, você coloca lá um horário para acordar e para dormir, e ele já entra em desespero só porque tem que fazer aquilo ali. Só que você vai pegar o quê? O aspecto bom do sacrifício, mas isso vai te gerar um bem. O que vai mudar na sua vida se você acordar cedo, né? Nessa demanda que você está trazendo. E aí você já está trabalhando a virtude da fortaleza, né? Por isso que eu falei ali que o aspecto da fé não é fé só de estar na igreja, essa fé devocional, espiritual. É uma questão de fazer o paciente acreditar naqueles atos voluntários que ele vai repetir, porque aquilo vão fazê-lo chegar a um bem que ele deseja, né? Que é acordar cedo. E, assim, é interessante o Ítalo falar também, porque o que é o bem do paciente? A gente fala aqui muito desse bem na psicologia tomista, né? Mas para o paciente, o bem vai ser, às vezes, acordar cedo, né? Até ele chegar na ideia de bem enquanto sendo algo grandioso, enquanto sendo essa grandeza de alma, o bem dele vai ser acordar cedo.
Outro exemplo também que a gente consegue trabalhar a virtude da fortaleza com o paciente é a questão da insegurança, né? Pacientes que têm insegurança, né? Onde a gente vai ensinar esse paciente a ir resistindo, a ir enfrentando, né? Alguns medos, a ter esse ideal para que ele se torne corajoso. Alguém falou também a palavra resiliência, né? Resiliência é um tipo de fortaleza, como você falou. É uma palavra moderna, mas que representa algo que já está posto aí para a gente há um tempo, né? Uhum. E a Viviane perguntou assim, para o melancólico, a virtude da fortaleza é mais difícil de adquirir? Não estou vendo aqui, para o melancólico. Porque assim, Viviane, Sim. Quando a gente fala de temperamento, sempre a gente tem que colocar um pé atrás, porque sempre depende da pessoa e depende do melancólico. Tem melancólicos que você olha, é um sanguíneo. Não, mas a pessoa é melancólica, entendeu? Então, assim, tem muito do histórico de vida. Então, num modo geral, num quadro teórico, eu posso dizer que sim. Para você, um melancólico, geralmente, ele vai ter uma certa dificuldade. Mas isso aqui é um quadro teórico geral, não é o prático. E na prática, você pode encontrar um melancólico que a fortaleza é muito simples para ele. Pode ir, Então, tem outro aspecto que eu ia falar também, a questão da fortaleza na terapia, né? Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente também está falando um pouco de fortaleza, né? Quando eu estava estudando, lá no livro do Padre Fábio, ele até coloca como uma das atitudes do sacrifício, que está dentro da fortaleza, o dizer não, né? O dizer não para uma desordem, o dizer não para essa questão de dormir mais tempo, né? Então, existem realmente, como o Ítalo falou, inúmeras formas de você trabalhar e, sim, com certeza, ninguém chega na terapia falando, a gente vai aprender agora a virtude da fortaleza. Não, vou te passar exercícios práticos, né? Para treinar um pouco da sua vontade, né? Para você ir ali, você não quer alcançar esse fim, você não quer alcançar esse objetivo aqui, você vai precisar fazer alguns sacrifícios, não é? Eu até falo muito a questão das consequências, né? Uma escolha boa ou má, ela vai ter consequências. E esse paciente ele vai precisar lidar com essas consequências com algum caminho mais ordenado, que seriam as virtudes, as habilidades sociais, as técnicas também. Quer falar, Ítalo? O microfone está aberto. Não, né? Pode passar, meninas. Chegamos agora na temperança, não é? Que vai ser, na verdade, a gente pode trocar também por moderação. Né? Então, do mesmo jeito que o Ítalo falou, ter essa prudência de apresentar, né, de cara o nome, aqui você também vai poder falar da moderação. E é muito, só que assim, aqui é muito complicado falar de temperança e de moderação, porque a gente vive numa sociedade sem moderação hoje em dia, não é? Tanto moderação no sentido, vocês vão ver, né, da cama e mesa, que é o que ele vai dizer lá, que são os prazeres da gula, os prazeres da carne, como também na moderação dos afetos, não é, dos sentimentos, enfim, de outras questões. Então, antes de falar da virtude da temperança, a gente vai fazer o mesmo exercício, né? Quando vocês pensam em temperança, o que vem à cabeça? Né? O que não é temperança, na verdade? Pode passar em mim. O que não é temperança? O que vocês acham que não define? Para pensar no que não é, tem que pensar no que é, né? Impulsividade, aqui é. Falta de sobriedade e continência, descontrole emocional, desordem, falta de controle. Pode passar o slide. Volúpia. Faz tempo que eu não escuto essa palavra, volúpia. E o que é temperança? Vocês já estão vendo aí, né? Mas o que é temperança para vocês? Coloquem aí. Quando vocês pensam na palavra temperança, o que vem à mente? A minha mente vem tempero. A primeira vez que eu vi essa palavra foi tempero, né? Condimento. A Jordana colocou equilíbrio. Eixo. Regular os apetites, tanto de carne quanto intelectual, bom senso e eixo também, não é? Então, vocês estão vendo nenhuma descrição, não é? Como eu disse, a palavra temperança também, em algumas traduções, ela vai ser usada como moderação, não é? O ponto-chave de equilíbrio é o ápice do que devemos fazer em cada coisa. Maiara Lemos. Aquela questão, né? A virtude está ali no meio, né? A temperança está de um lado, do outro lado está a destemperança, ou estaria também a impulsividade.
Então, a gente pode também olhar para a palavra temperança e pensar nessa questão que eu falei para vocês, é a moderação, né? Tanto é que São Tomás de Aquino ele vai definir como tendo esses dois sentidos. Uma moderação mais geral, né? É o condimento imposto pela razão às ações e paixões humanas, o que é comum a todas as virtudes morais. O que ele está querendo dizer com isso, né? É a própria palavra mesmo, equilíbrio, moderação. O que é um condimento? É um tempero, né? Algo que eu coloco para acertar. Isso me faz lembrar uma questão que a gente tem aqui em casa, não é? Eu e meu esposo ele sabe cozinhar melhor do que eu. E muitas vezes eu cozinho muito assim, antes, né? Eu fazia isso, cozinhava muito meia boca, muito uma coisa assim, mais ou menos. E aí eu falava para ele, eu sempre erro o ponto do sal, né? Eu sempre boto menos sal. E aí ele sempre fala, tá faltando sal, não é? Não sei o que. Aí eu falo assim para ele, é melhor faltar sal e colocar do que não ter sal, do que ficar salgado. Aí ele fala assim, não, é melhor o ponto certo. Né? É melhor você acertar o ponto. Na gastronomia, menos sal ou mais sal não basta. Você tem que acertar o ponto. Né? Ele dá uma aula aí para mim. A moderação é isso. Não basta ser menos, nem basta ser mais. Tem que ser o ponto certo. E isso é difícil de adquirir, porque isso mexe muito com os nossos afetos, né? Por isso que é uma virtude que vai mexer. Alguém falou aí de volúpia, apetite, tanto da carne quanto do intelecto, né? Então, é isso que o Tomás de Aquino está querendo dizer quando ele faz essa descrição mais geral. Mas existe também aquela moderação mais específica, que aí sim tem a ver com esses desejos e prazeres sensíveis, né? Que mais fortemente nos atraem. Os afetos, a questão sexual, a questão da comida, a questão da bebida. Alguém falou sobriedade, né? A sobriedade, ela vai entrar na comida e na bebida, né? Então, há a temperança por antonomasia, né? Em sentido estrito, específico, né? Como as outras 3 virtudes cardeais e que tem como finalidade moderar a atração dos desejos e prazeres sensíveis. Como é que a gente faz isso na terapia se eu não posso dar essa descrição para o paciente, né? A mesma coisa é na questão do paciente que quer alcançar um bem. Um paciente, por exemplo, que vem a você para a terapia, mas ele está desordenado nos relacionamentos. É um paciente, muitas vezes, que faz um uso de substâncias, né, ilícitas, como drogas, ou faz um abuso de álcool. Isso é bom para ele? Isso faz bem? Ele está vindo para tratar o psíquico, mas ele também tem um corpo. Faz bem para ele degradar esse corpo, né? Então, aqui são nesses pontos que a gente vai tocar. E que são os mais difíceis, porque são os que mais fortemente nos atraem. É aquilo que eu mais não consigo resistir, né? É por isso que lá na Virtude da Fortaleza, para ter essa... Por isso que a gente está falando dessas 4 principais virtudes aqui, porque são as principais que vão ajudar o homem a ser uma pessoa mais ordenada, né? A alcançar esse aperfeiçoamento pessoal. Então, muitas vezes, o paciente, a gente vai ter que trabalhar essas 4 virtudes com eles, e na nossa vida a gente vai precisar usar essas 4 virtudes. Como eu sou temperante sem ser forte? Como eu sou forte sem ser prudente, como o Ítalo falou, né? Se eu não sei pensar. Né? Então, uma virtude vai ligar a outra. Pode passar. Em psicoterapia, né, nós vamos tratar da virtude da temperança justamente com essa moderação, os desejos e as emoções desordenadas, né? Um paciente que chega com ansiedade no nosso consultório, ele não está utilizando a ansiedade enquanto emoção básica, ela não está moderada, né? Ela está exagerada, ela faz esse paciente projetar coisas no futuro, ela faz esse paciente se quietar, né? Então, um dos primeiros exemplos de moderação vai ser você aprender a dominar as suas emoções, aprender a controlar os seus impulsos, né? As meninas falaram impulsividade, né? Na verdade, não é nem controlar, mas é não agir pelos seus impulsos, né? Então, moderar os desejos e as emoções desordenadas, moderar o amor a si mesmo, né? Que é uma questão aqui que muitas vezes a gente tem certa dificuldade de trabalhar na terapia. E lá no livro, o Padre Fausto, ele vai explicar, porque assim, eu usei mais um livro do Padre Fausto, mas existem outros livros mais filosóficos que vão tratar das virtudes, tá? Eu utilizei aquele que era mais acessível a mim, né? Mas ele vai explicar que esse amor a si mesmo, pensando inclusive na sociedade que a gente tem agora, ele muitas vezes se torna difícil de trabalhar porque a gente vive muito aquela questão, seja livre, se ame, se cuide, se coloque, não é como, mas muitas vezes esse se colocar, ele me deixa egoísta, ele me deixa isolado da realidade, ele me deixa num relacionamento que não é saudável, onde eu me sinto mais que as outras pessoas, né? Então, moderar esse amor a si mesmo para que eu me relacione bem com o outro, né? Um paciente que vem também com dificuldades nos relacionamentos, ele vai precisar pensar sobre ele mesmo. Ele vai precisar pensar sobre esse amor próprio,
que está desordenado, porque à medida que eu amo mais a mim, eu vou me colocando num lugar muito egoísta e não me relaciono bem com as outras pessoas, né? Orientar o paciente a saber o que ele deseja, né? Eu coloquei orientar porque, de certa maneira, a psicoterapia ela é um tipo de orientação, né? Apesar de a psicologia moderna não gostar muito desses termos de você orienta, o terapeuta orienta, é o paciente que tem que ver, mas em certo grau, muitas vezes o terapeuta ele vai precisar assumir também a postura de terapeuta, porque ele é, inclusive, é um ponto até que eu ia começar a falar, eu não falei, mas essas virtudes, elas são um convite primeiramente a nós, né? Como é que eu quero tratar isso com o paciente se eu também não trato em mim? Né? Então, para que eu oriente, eu também devo conhecer, eu também devo trabalhar essas questões em mim, que eu também sou um ser humano, né? Mas ali no consultório, eu tenho, digamos que uma visão mais macro do que o paciente tem. Então, eu vou orientá-lo, né? Orientar o paciente a saber o que ele deseja. Quantas pessoas chegam a nós e não sabem, né, explicar? Eu tenho alguns pacientes que gostam muito de usar a palavra não sei, né? Tem uma paciente específica que ela fala muito. Não sei. Eu falo, o que que significa para você? Ah, não sei. Sei lá. Ou então, o que que te causou essa experiência? Não sei dizer. Esqueci, não é? São coisas que a gente escuta muito. E como assim esqueci? Como assim não sei, né? Você não sabe o que você deseja? Você não sabe o que você sente? E essa é a grande questão da impulsividade. Ela não sabe o que deseja, ela só vai, né? Eu só vou. Por isso que é importante a moderação. Então, ajudar esse paciente a reorientar esse desejo. Como, Brenda, né? Lá na psicanálise, aí eu peço a ajuda do Ítalo, caso eu fale alguma coisa errada, porque como eu não gosto tanto de psicanálise, né? Eu sei o básico do básico. Mas lá na psicanálise, o desejo ele vai ser o quê? O principal, né? Muitas vezes o analista, né, que chama, ele vai ali basear ali o processo terapêutico muito no desejo daquele paciente, não é? Então, assim, e se esse paciente não souber o que ele deseja? E se for um desejo proibido, né, digamos assim, a gente até já teve algumas discussões lá no Avante em relação à questão da pedofilia, não é? Então, eu preciso ajudar a pessoa a enxergar esse desejo, não é? A reorientar esse desejo para algo que seja bom. Quer completar aí essa parte da psicanálise? Eu até ia colocar aí entre parênteses, mas eu esqueci. Não, mas seria assim, eu acho que no modo geral seria só o foco da psicanálise, entendeu? Porque se você for olhar a psicanálise, principalmente quando a gente fala de psicanálise cultural, né, que é a psicanálise no comportamento geral das pessoas, você vê que está nessa ideia da liberdade sexual como um fim de felicidade, entendeu? Que, se você viver livremente a sua sexualidade, você será uma pessoa livre. Só que isso aqui não serve para absolutamente ninguém. Nenhum ser humano vai ser feliz porque consegue satisfazer seus desejos inferiores, né? Seja você hétero ou homo, seja lá que você seja, né? Mas, assim, de um modo geral, a felicidade, ela sempre vai estar além daquilo que é animal, né? Que está no campo sensitivo. Como a gente falou anteriormente, tem um campo lá nas primeiras aulas, né? Tem o vegetativo, que é a nutrição, a alimentação e a geração. Tem o sensitivo, que é justamente o concupiscível e irracível. A temperança trabalha justamente nessas duas partes. Por quê? Porque a temperança ela controla duas grandes realidades do homem, que é as emoções e os vícios. E os vícios. Né? Eu acho que no último encontro da comunidade eu perguntei, até o João se confundiu, que eu perguntei assim, me diga uma pessoa que não tem um vício capital. Né? Todo mundo tem um vício capital, de alguma maneira você vai ter, não é impossível você não tenha. Então a temperança ela trabalha justamente aí, nesse descontrole, né? A inteligência ela foi posta ao homem justamente para controlar essa parte apetitiva, que na psicanálise não acredita nisso, acredita na liberdade dos apetites. A liberdade, exatamente. E esse desejo sabe lá onde vai levar, né? Muitas vezes o paciente, por exemplo, né, uma questão de suicida, não é? Eu preciso reorientar esse desejo do meu paciente. Ele está manifestando ali uma questão que aqui eu entendi a questão do desejo que você trouxe da psicanálise, mas eu estou trazendo do desejo mesmo no sentido afetivo, né? A pessoa que está com a ideação suicida, ela está sob uma emoção de tristeza, né? Está ali sob uma realidade de vazio existencial, e então o desejo dela se direciona para resolver aquela situação que, segundo ela, seria melhor resolvida se fosse a morte, se fosse morrendo, né? E aí a gente faz esse trabalho também de reorientar, porque muitas vezes, eu até lembro de uma das aulas que eu assisti sobre suicidologia, né? E ela falava, o desejo desse paciente é acabar com o sofrimento, né? Então, eu tenho que reorientá-lo para saber, olha, você está sofrendo, você não consegue visualizar outras possibilidades, mas, na verdade, o teu maior desejo é se manter bem, é acabar com esse sofrimento. Por isso, o suicídio não é o ideal, né? Não é a escolha mais prudente.
a Luísa colocou aqui, o terapeuta deve respeitar a consciência alheia, mas ao mesmo tempo não pode disputar a responsabilidade de orientar o cliente também do ponto de vista moral, exatamente. Né? Trabalhar também em psicoterapia a moderação dos relacionamentos, nos sentidos, e ordenar a relação com os prazeres, né? Eu não vou me deter muito aqui, porque a gente vai falar melhor disso mais lá na frente, mas é como eu ia dizendo, né? Ensinar esse paciente a se relacionar de uma forma saudável com as pessoas, a moderar os sentidos, um exemplo, não é? Pacientes que têm questões com as redes sociais, né? Tem vícios relacionados à tecnologia, não é? Você precisa moderar, porque os teus sentidos vão sofrer a consequência desse vício, como o Ítalo citou. E ordenar a relação com os prazeres, né? Que é também, para mim, é o ponto mais difícil na psicoterapia, quando a gente vai trabalhar a questão da temperança e moderação, né? Porque, de novo, é aquilo que mais fortemente atrai a gente, não é? A questão do relacionamento carnal, a relação com a comida, né? Os pacientes que têm a questão da compulsão alimentar, a relação com o abuso de drogas ilícitas e outras questões. Pode passar. A temperança, né, evita a dispersão do apetite sensitivo na multiplicidade de objetos que o podem atrair. Né? Vamos parar aqui antes da vírgula, né? A dispersão é exatamente isso que eu acabei de citar, né? Aquilo que nos apetece, aquilo que eu quero, que o meu desejo se orienta e que me atrai, né? Mas que não é ordenado, né? Mas que não vai como é que eu posso dizer? Não vai me gerar um prazer, mas um prazer que muitas vezes vai ser impossível, não é? Como, por exemplo, abusar do álcool, abusar das drogas, né? Ter vários relacionamentos. Isso é dispersão do apetite sensitivo, não é? Ele vai se direcionando para tudo aquilo que ele vê que é bom. Porque se fosse assim, era assim que a gente viveria no mundo, né? E é por isso que a gente é um ser racional, né? Tudo aquilo vai nos despertando, tudo aquilo vai nos chamando. Se a gente não se orienta, a gente sai até das regras morais. É por isso que a temperança ela também vai atuar na questão moral, da moralidade, né? Nos atos da sociedade, nas leis, né? Na questão também moral do homem. Permitindo ao espírito o retorno sobre si mesmo, né? Ou seja, a temperança evita que eu me disperse. Eu posso até me inclinar, mas também à medida que eu vou sendo temperante, eu já volto, né? Eu já volto o meu impulso. E aí eu retorno sobre mim mesmo. Por isso que ele falou, ela vai atuar também no intelecto, né? Emocionalmente eu quero, mas intelectualmente eu percebo que aquele querer, ele não é ordenado. Que aquele querer, ele não é a questão do desejo, né? Eu preciso reorientá-lo. E é a virtude pelo qual se modera o que é agradável, que é um ponto também importante a gente citar. A virtude da temperança, ela não é um conjunto de isso não pode, não é anulação. Você não vai se anular. Porque do mesmo jeito que o homem ele tende, né, à felicidade, ele também tende a usufruir dos bens que a felicidade traz, né? O sexo, por exemplo, para algumas pessoas escrupulosas, é aquela coisa, né? Ai, meu Deus, né? Vou pecar, mas não é. É algo que faz parte do homem. Se você tem a vocação ao matrimônio, você vai casar e você vai ter relações sexuais, né? Então, é algo que é natural dentro do matrimônio. Então, não é a virtude que vai só anular, mas vai moderar aquilo que é agradável, né? Aquilo que foi feito para mim, mas que eu não posso ir de qualquer jeito, porque existe uma ordem nas coisas, né? Existe um limite também até humano, né? Imagine uma pessoa que só, vou usar dentro da relação sexual de novo, que só faz sexo o tempo inteiro, né? Uma hora não vai nem conseguir mais, porque não é moderado, é agradável, mas está sendo impossível, está sendo desregrado, está sendo desordenado. Né? Então, é a virtude pelo qual se modera o que é bom, e não só anula ou diz isso não pode, isso não pode. Isso é importante dizer, porque muitas vezes no consultório a gente vai encontrar um pouco dessa dificuldade, né? E aí que vai entrar o que a Luísa falou, essa responsabilidade de orientar o cliente, né? Eu não posso também deixar que o paciente ele sai da terapia dizendo que vai, entra até uma questão ética também, não é? Que de novo gerou a discussão sobre pedofilia lá na comunidade Avante, né? Dizendo que vai cometer, mas até que aquilo ali se cumpra, eu tenho que guardar a ética, né, daquele meu paciente. Eu não posso sair já denunciando, né? Mas eu também tenho uma obrigação moral de dentro da terapia e fazendo questionar esse desejo, essa desordem, né? E aí já vai entrar uma outra discussão, né, de ser uma questão mental ou não, mas isso já é para outro momento. Pode passar. Está faltando, acho que faltando um slide, só um minuto. Já parou aí para vocês, meninas? Acho que falta um. Não, é isso mesmo, Pode deixar.
como regente de uma orquestra, né? Esse também é o exemplo que o Padre Fausto dá, né? Você vai imaginar uma orquestra, né? Um regente. Imagine se o regente da orquestra deixasse ali que cada pessoa tocasse o instrumento do jeito que ele quer. Não seria uma orquestra, não é? Então, nós somos como regentes da orquestra da nossa vida. E a gente tem que tornar o paciente esse regente também, não é? Exigir que ele seja um bom regente da sua vida, não é? Se a gente for pensar na questão de uma orquestra, música é um som agradável, mas é um som agradável se sai harmonicamente. Se não sai harmonicamente, se a pessoa está cantando desafinado, pode ser a música mais bonita que for, não vai ser bom, não vai ser saudável, não vai ser agradável, não é? Então, a virtude da moderação, ela exige que sejamos bons regentes da nossa vida, né? Organizando-nos de modo que todos os aspectos da vida, assim como numa orquestra, deem a nota certa no momento certo, né? Então, não é que eu não possa, por exemplo, me relacionar com alguém, não é que eu não possa, muitas vezes, comer uma comida que eu goste, né? No caso dos pacientes, tem a questão de transtorno alimentar, mas eu preciso tomar uma decisão de utilizar aquilo ali de modo agradável, com a nota certa, ou seja, com a moderação, com a frequência, com a intensidade certa e no momento certo. Pode passar. É por isso que a gente chega nessa parte, né? Moderar não é anular, é simplesmente hierarquizar as coisas, né? A natureza e o corpo, o intelecto e as emoções, né? Ordenar os bens da própria vida, aquilo que você tem, aquilo que é agradável, que gera saúde espiritual e mental. Uma pessoa desordenada, uma pessoa que não tem É por isso que o básico também, muitas vezes, vai ser ajudar o paciente a ter uma rotina. De novo, a gente volta no ponto lá do sono. A ter uma alimentação saudável, não é? Eu tenho uma paciente, já tive uma paciente que tinha uma questão de transtorno, questão alimentar, alergia, como é o nome? Aquela síndrome do intestino irritável, né? E ela acabou adquirindo um medo de sair de casa por passar mal, por achar que iria passar mal. E passou a não comer, porque achava que ia passar mal. Então, não comia, saía de casa, achava que ia passar mal, por não ter comido, fortalecia esse pensamento de eu vou passar mal e entrava numa crise de pânico, né? Então, não comer é um ato impossível, é um ato que não é moderado, se o corpo precisa, né? Se é uma necessidade básica. Então, muitas vezes vai ser orientar esse paciente, olha, mas para você precisa comer. E se você não pode comer qualquer coisa, deixar de comer não é a solução. Você vai precisar ir atrás, não é, de comer aquilo que vai entrar na tua dieta, aquilo que é saudável para você, né? Então, hierarquizar essa natureza e esse corpo, né? Os bens da própria vida. E aí entra também essa hierarquiazinha que a gente utiliza muito o psicoditomista, intelecto, vontade, paixões, né? Que são as emoções, né? O paciente, digamos, que tem essa destemperança, muitas vezes está sendo motivado pelas paixões, elas estão lá em cima, não é? E o intelecto, o bichinho está aqui. Não faz isso, não é? Está ali tentando te reger, e você, não, mas eu quero, né? Eu quero, eu sinto, eu posso, né? Inverter essa ordem é degradar o homem, né? Colocar as paixões ou a vontade acima é degradar o homem, é negá-lo e, portanto, adoecê-lo, né? Precisa levar esse paciente para essa reta ordem que está aí, o intelecto, a vontade e as paixões. Pode passar. E aí nós temos também o mesmo esquema, né, das manifestações da temperança, só que ele é bem maior, eu coloquei aí de uma forma bem resumida, mas também posso colocar lá para vocês, né, porque lá ele vai citar outros pontos que não deu para colocar aí. Deixa eu só abrir aqui o meu. Onde é, então, do mesmo jeito da fortaleza, né, que essa temperança, ela vai atuar, né? Domina as paixões do apetite concupiscível, ou seja, os prazeres, não é, do tato, de maneira subjetiva, não é? Alguém falou sobre a questão da sobriedade, então, vai atuar ajudando, não é, essa pessoa a ser mais sóbria, né? A questão da relação com a bebida alcoólica, a não ser tão propensa a isso, não é? A realmente ordenar essa questão que é agradável para alguns, né, para quem gosta de beber, mas sem que ele faça o abuso daquilo ali, porque o abuso daquilo ali vai afetá-lo negativamente, tanto fisicamente, como também, já que a gente está falando de terapia, mentalmente, né? Vai levar esse paciente à confusão, à desorientação, a uma falta de clareza, que não vai tomar boas decisões, né? Então, dentro do campo das atitudes subjetivas, vai estar a abstinência, né? Muitas vezes a gente fala de jejum, como assim, né? Orientar o paciente a jejuar. Obviamente, você não vai dizer, vai, faça jejum, pão e água, não vai dizer assim de cara, né? Como o Ítalo falou, tem que entrar a questão da prudência, né? Mas, muitas vezes, o jejum
Pode ser uma questão de silenciar mais. Pode ser também uma questão de entrar numa dieta, né, já que o objetivo daquele paciente que vem com transtorno alimentar é melhorar a relação dele com a alimentação. Né? Então, entra a questão da abstinência, que seria essa moderação no uso e no desejo desordenado pelos alimentos, né? E a sobriedade, no sentido das bebidas alcoólicas. Né? Nem entra aqui a questão das drogas ilícitas, que, enfim, não tem como dizer, né, ordene e use drogas, não existe isso, né? Entra também a questão da sexualidade, né? Que lá no livro ele vai trazer a palavra castidade, mas se eu falar de castidade hoje no consultório, né? Pode ser que o paciente nem volte. Então, sexualidade, né? A gente pode falar assim, no campo da sexualidade, moderar esse desejo, não é? No uso de atos sexuais, especialmente olhando para essa nossa cultura de hoje, né? Que é a liberdade, que aí leva as pessoas a cometerem questões de contracepção e levam para também a questão do aborto, né? Que são questões também morais, né? Modéstia e pudor, não sei se já ouviram falar dessa palavra, mas aqui também nessa questão subjetiva, a modéstia, ela não é relacionada à questão de roupa, não sei se alguém já ouviu falar nesse sentido, mas é pudor no sentido mesmo ainda dessa questão sexual, né? O comportamento, o modo de pensar dessa pessoa relacionada ao sexo, né? Então, assim, tem muitos pacientes que têm toque relacionado com a questão sexual, né? Então, moderar tua relação com esses sinais, né, dos atos sexuais, através da modéstia e do pudor. Lá no campo das ações integrais, vai entrar uma questão mais moral, como eu coloquei aí, né, relacionadas ao movimento, à moralidade e à integridade, né, mais relacionado também com as leis, com a vivência em sociedade, né. E aí, de um lado, vai ter a vergonha, né, que, de forma exagerada, é intemperança, né? Então, uma pessoa que tem dificuldade com a questão da própria segurança, que tem complexo de inferioridade, ou que tem mesmo, né, uma timidez exagerada e procura ajuda para isso, não consigo falar em público, né? Você vai também ajudar esse paciente a moderar, né, esse modo de ser, e que muitas vezes está relacionado com medo, né? Então, entra a questão da vergonha, mas entra também a honestidade, né? Que seria mais esse campo da moralidade, né? Você obedecer às leis, você agir com generosidade, com bondade no campo social. E tem também a forma de se manifestar potenciais, né? Que são os movimentos internos da alma e os movimentos externos da alma, né? Como falar disso também com os pacientes, Brenda, né? Movimento externo, movimento... Aqui me lembra muitos pacientes que têm toque, né? Claro que você não vai dizer movimentos internos ou movimentos externos, mas você vai dizer tipos de comportamento, né? Por exemplo, uma continência que o Tobias colocou aí, né? Moderação do ímpeto das paixões, do apetite concupiscível, né? Eu tenho um desejo enorme de ter relações sexuais, mas se eu faço isso o tempo todo, não vai ser saudável para mim, não vai ser agradável para mim, de algum modo vai me gerar um sofrimento. Então, praticar também essa questão da continência. A mansidão, que é a moderação das emoções, né? Aqui que vai entrar o campo das emoções. A clemência, né, que é uma palavra que a gente mal utiliza também hoje em dia, mas que tem a ver com a moderação da ira em relação à questão da minha justiça para com o outro. Se eu não me engano, a justiça é a próxima virtude que a gente vai falar, né? Dar ao outro o que é devido, ser justo, ser ético, né? E dentro dos movimentos externos, esse que eu falei é esse primeiro quadrinho, né? Movimentos internos. Já pensando em movimentos externos, tem a ver mais com o meu modo social também. A humildade, né, praticar a moderação desse desejo de ser reconhecido, né, de excelência. A estudiosidade, alguém falou do intelecto também, de estudar, né, alguém falou uma coisa de estudar em algum momento, então, moderação desse desejo do conhecimento, né, pacientes que têm hipocondria, que têm toque também, que têm muito essa curiosidade, que é uma intemperança, né, você pode e deve estudar sobre os temas que te façam bem, mas se você se sobrecarrega, você também não está sendo temperante. E está sobrecarregando também outras funções do teu cérebro, né? A virtude do bom humor, que a gente chama de eutropélia, né? Que são as moderações dos prazeres ali lícitos relacionados à questão do humor, os jogos, as festas, né? Por isso que eu falei, não é negar os bens e negar tudo aquilo que o homem pode experimentar que tem no mundo, né? Mas é moderar. E, por último, a compostura, né? Que realmente são os movimentos e ações corporais, né? Você ser uma pessoa que tem uma compostura, uma pessoa educada, né? Uma pessoa... Imagina você estar num lugar com uma pessoa que não é educada, que não tem compostura, que fala palavrão, etc. Dependendo da pessoa, ela não vai gostar, né? Como chama a virtude do bom humor? Eu chamo eutrapédia, né? Mas tem gente que fala eutrapelia, acho que é eutrapédia. Vou explicar para você. Só para recapitular, essa parte dos movimentos internos da alma vão se referir
vão ser de duas maneiras, é porque não está aí, né? Eu não coloquei porque não ia caber, mas vai estar relacionada com o modo como você se contém, como você reage e como você dar ao outro aquilo que é dele, não é? Que tem a continência, a mansidão e a clemência. E os movimentos e atos externos vão ser relacionados também a uma questão social, né? A humildade, a curiosidade, o bom humor, a moderação aí nessa parte dos prazeres e tudo, né? E a questão da compostura, né? Se você é uma pessoa comportada, né? Digamos assim, uma pessoa educada. Nunca ouvi falar, mas tem, viu, Leandro? Inclusive, é muito bom trabalhar com os pacientes que têm toque ou que são muito rígidos, né? A virtude do bom humor, você rir, não é, diante de algumas questões, não é também aquela coisa desordenada, né? A rir, faça piada de si mesmo, mas é você ser leve, né? A virtude da Trapelia fala muito dessa questão do ser leve, do moderar, os divertimentos, é essa palavra que eu estava procurando, né? Não é que eu não... Porque a pessoa que tem escrúpulo, muitas vezes ela cria uma crença de que ela não merece experimentar prazer, né? Ela se retrai, ela se enrijece. Eu não mereço rir, por exemplo. Eu tenho que estar o tempo todo sério, rígido, não é? E isso não é bom, certo? É nesse campo aí que entra a virtude da Eutrapelia. Pode passar, não sei se já acabou, acho que já acabou. Acabou. Ficou claro, meu povo? Eu sei que esse último quadro aí dá uma confusãozinha, mas eu vou colocar e vocês vão entender melhor lá no grupo. Se o Ítalo quiser complementar também, pode complementar. É só com relação à virtude da eutrapelia, né? Trapelia. Eu falo eutrapelia também, mas uma vez o Iago me corrigiu. O Iago falou que era eutrapelia. Eutrapeia. Pois é, a diferença dessa, pô, que a gente vai falar do humor, né? Porque até o humor, hoje, ele tá desordenado, né? Porque, assim, rir, muitas vezes, até o rir, você tem que preservar o bem do outro, né? E a virtude da eutrapelia, ou da eutrapelia mesmo, ela tem esse caráter de preservar o bem do outro, entendeu? Exatamente. Não é zoar, por exemplo, geralmente, quando acontece algum acidente grave, ou acontece com alguma pessoa, sempre na internet a gente vai ver aquela zombaria, né? Ah, é engraçado, vamos fazer piada, mas tem família sofrendo. O negócio do Titanic, né? O pessoal fez um monte de meme. Não, do negócio que afundou, né? Eles são bilionários mesmo, tinha que ter morrido. Cara, ali, tudo bem, vocês querem fazer uma piada, beleza, mas só que tipo, a gente passava do limite, do submarino. Passava do limite. E isso aí já não é uma virtude. Por que não é uma virtude? Porque quando você faz isso, você só quer agradar o seu apetite sensitivo. Entendeu? Ele não se caracteriza como um bem. Por quê? A virtude, ela sempre tem algo que vai ligar ela, que foi até um dos nossos temas na aula da comunidade Avante, que é assim, a virtude, ela sempre vai estar ligada a uma regra moral, né? Isso não tem como ela estar dissociada disso. E essa regra moral consiste em preservar o bem da outra pessoa, né? É aquela famosa, né? O meu respeito acaba quando chega no respeito do outro. Acho que é uma coisa assim. Entendeu? Então, só um detalhe mesmo em relação a essa virtude da eutrapelia, né? Que é sempre o quê? Ter o bom humor preservando o bem do outro. E assim, hoje em dia o desafio de trabalhar com essas virtudes, mesmo que a gente mude o nome, é que a gente vive uma sociedade muito inflada, né? Então você vai falar de continência, vai falar de moderar o humor. Se eu estou numa festa, e assim, tem pessoas que ali, quando o Ítalo fala, né, preservar o bem do outro, que vão pensar no bullying, né? Que sofrem com aquele tipo de comentário, muitas vezes. Então, nem tudo é só uma questão de mimimi, às vezes tem uma questão de bem mesmo do outro, não é? Eu preciso também me relacionar. Por isso que a virtude da temperança, ela também vai para um campo social, né? É a questão do moderar-me ali, até para estar com as outras pessoas, né? Para estar com a família também. Exatamente. Alguém tem uma perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar algo, quer comentar? Calma, gente, faz fila. Ninguém quer. Se ninguém tiver pergunta, a gente já vai. A próxima é a virtude da justiça, não é? Isso. E a palavra, né, também. Qual? A palavra-chave. Ah, sim, a palavra-chave para deixar gravado, né? Eu até anotei aqui, só um instante.
Pronto, esse Eu foi muito achei que a cultura brasileira é muito intemperante, né? O Tobias colocou aí. não só a cultura brasileira, é a mundial mesmo. Porque no Brasil você vê com uma certa intensidade, mas mundialmente ela é um pouco complicada. Isso eu sei porque eu atendo pacientes que não são brasileiros, né? São estrangeiros e eles relatam muito isso. Então, infelizmente a imoralidade já está global, não só moral, ou não só no Brasil. O nome aqui é bem conhecido da palavra-chave de hoje, né? Será Allers. Allers. Quer que digite aqui? Pode digitar, só Allers. Só esse nome, não a palavra-chave, não? É palavra-chave Allers. Pronto, vira a palavra-chave. Ei, uma dúvida, né? A gente estava falando sobre o temperamento melancólico Certo. e em algumas situações eu percebi que ele é um pouco mais resistente em algumas coisas do que, por exemplo, um sanguíneo. Persistente, pois é. Que aí Persistente. entraria no negócio da Da fortaleza, fortaleza, né? O que é que vocês acham? Persistente ou resistente? Eu não ouvi direito. Persistente? Persistente. É porque, assim, basicamente, alguns temperamentos terão capacidades de virtudes mais do que os outros, entendeu? Concordo, Então, acredito sim. que o melancólico ele terá mais ele será mais, vamos dizer assim, mais corajoso, né? Que é quando você tem muita Ele tem mais fortaleza. tendência, é tipo assim, tem mais tendência Isso. à virtude da fortaleza, mas não obrigatoriamente ele vai ser fortaleza, vai ter fortaleza, ele pode ser super vicioso. Vai ser Ceará, né? Pode ser. Não, eu Coitado. ele entende, mas muitas vezes essa resistência ela ainda não está ordenada para o verdadeiro bem, né? Ele Com resiste, certeza. mas é uma resistência quase que Até no mal. cristalizada. Ele pode estar É. até no mal, né? De tipo Tanto assim, que é de- conhecido pela inflexibilidade, né? ele pode ser, exatamente, ele pode ser muito inflexível, até muito chato, né? De não conseguir também começar. Mas o que eu estava pensando, né? A tendência mesmo. A tendência ele tende a fortalecer se ele buscar a virtude. Se não, né? Eu gosto muito de um aspecto da virtude da fortaleza, que é essa questão da abertura, né? Uma pessoa, então, você imagina uma pessoa forte, que se abre a tudo que vem, a tudo que é de sofrimento e a tudo aquilo que também me traz certo gozo, não é? Então, porque eu sei que aquele sofrimento, ele vai me levar também ao bem que eu quero, à felicidade que eu quero alcançar. Então, é uma pessoa que ela não se abala mesmo, por isso que vem esse aspecto da firmeza, né? Mas ela não se abala porque ela não é humana, porque ela virou uma rocha. Daí essa questão, é forte, mas não é também uma rocha Sem que não sentir, né? quebra nunca mais, não é? Tem que ter é uma virtude mesmo, e é difícil até. É um convite para nós também, como terapeutas, como pessoas, né? Alcançar essas virtudes. Você falar, Pedro? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Então podemos encerrar. Olha as livres. Oi, a gente decidiu aparecer no final. Mas, ei, outra coisa que eu escutei um tempo desse, que eu achei super legal, quero saber o que vocês acham, que a virtude da coragem é a mistura da audácia com a fortaleza, porque a audácia sozinha seria ou imprudência ou prepotência, né? Mas junto à virtude da fortaleza se torna a coragem. Concordo, né? Lembra da minha avó dizia assim, fulano é audacioso, né? Que ela dizia, esse audacioso é no sentido de vai lá e mas é uma audácia um pouco maldosa, né? Se não tiver misturada com essa. É coragem, né? O que você falou? Não, misturado com a fortaleza, vira coragem. É porque a gente não vai tratar mais a fundo aqui nesse curso. Mas, assim, cada virtude a gente tem algo que a gente chama de filhas. Ela tem filhas que são o quê? E essa, por exemplo, a audácia, ela só existe porque a fortaleza existe. Porque sem fortaleza não existe audácia. Ela é anulada. Esse esqueminha que eu coloquei tem algumas filhas, porque se eu fosse colocar, ia se aprofundar e não ia dar tempo de tratar. E assim, é mais uma questão de estudo agora, né? Às vezes a gente também não consegue aprofundar tanto assim com o paciente, não é?
Porque também é um convite para ele continuar, né? A virtude se apresenta ali, a virtude... Não é à toa que a gente chama de virtudes cardeais, né? Esse cardeal indica cabeça, né? Que é o que está no topo. Isso, tá Mas abaixo dela, que é a constituição corporal dela, existem várias outras virtudes. Por exemplo, qual é a virtude do bom humor? Ela se encaixa onde? Né? Peraí, será que é na paciência? E a paciência, será que não é na temperança? Aí vai encaixando no outro. Só que ela vai dividindo, porque a virtude... Eu lembro que uma vez, eu estava iniciando meus estudos lá em 2018, e o Rafael, uma vez eu fui fazer uma pergunta para o Rafael, com certeza foi uma pergunta muito burra. Aí ele pegou e me falou assim, ó, então me diga uma forma de terapia que não existe nenhuma virtude. Aí ele me botou ali no desafio, né? Fiquei tentando pensar. Então, assim, eu nunca cheguei num ponto, porque todas as abordagens, ela sempre vai trabalhar de um certo aspecto, ou uma virtude ou um vício. Algumas abordagens, vamos dizer, por exemplo, a psicanalítica, ela vai incentivar muitos vícios. Agora, tem abordagens modernas que elas vão incentivar muitas virtudes. Um exemplo, a logoterapia. A logoterapia, ela incentiva muito a coragem, a fortaleza. Porque para você criar esse sentido e dar esse sentido à vida, você precisa resistir ao sofrimento presente, que é o que o Viktor Frankl viveu. Mas ele precisou necessariamente falar de virtude? Não. Ele deu exemplos que são exemplos de virtudes na prática. Entendeu? Então, todas as abordagens, de alguma forma, elas sempre vão estar envolvidas com alguma virtude. Não existe ato humano sem virtude. Então, assim, quando você pensa num ato que você, descobrir algo novo, se você der uma rezinha, voltar um pouquinho atrás, você vai perceber que ela nasceu de alguma virtude. Ela pode ter nascido da temperança, da fortaleza, da justiça e da prudência. Tem uma pergunta aí, mas não tô. O Leandro perguntou, existe algum quadro ou esquema com todas as virtudes que existem? Existe aí, esse livro aí. Existe, o do Xavier. O Xavier é um padre bem novinho, se eu não me engano. Isso, tem um livro que tem todo o esquema, né? É só você entrar no site aqui, ó. Vou botar aqui. Eu também lembro de outros, acho que Acho. tem outros também. Ah, eu esqueci o nome do site, meu Deus. Vou ver aqui se eu acho. Coloca lá no grupo, então, o site. Pronto, joga lá no grupo. É um site, assim, que se você quiser encontrar qualquer artigo, material, livro de psicologia tomista, tá tudo lá. Porque eu sempre brinco, é o Instagram dos intelectuais tomistas. Tudo que eles fazem, postam, trabalham, todos os trabalhos deles ficam lá. Eu acabei até de ver quase assistente que tem um esquema assim, Leonardo, lá, do Xavier. Mas eu vou baixar o artigo, eu coloquei mando para vocês. Dois aí da virtude que eu falei agora, né? Eu coloquei esses dois aí que é de lá, coloquei aí no grupo. É porque um tá com o nome temperança, o outro tá com o nome virtude, mas é da fortaleza só, né? De todas as virtudes, não. Eu errei na hora de salvar. Pois pronto, gente. Aí. Me perdi um pouco na temperança. Mas é porque a temperança tem muitas mesmo, por isso que eu não coloquei todas aqui. Até eu me perdi, gente. Tô caminhando aqui, engatinhando aqui na psicologia tomista. E é comum as pessoas se confundirem, viu? O pessoal não pense que de uma hora para outra vocês vão descobrir todas as virtudes, assim, apalpar na realidade, fechar o mundo, não. É muito difícil. É só você pegar, por exemplo, a psicopatologia, né? É impossível você decorar todas as psicopatologias. O que você sabe é alguns esqueminhas, alguns detalhes que vai fazer com que você chegue a poder trabalhar, mas de um modo geral, você não vai conseguir. Tá bom? Então, paciência. É um trabalho de toda a vida, né, gente? Muito obrigada pela atenção. Foi ótimo. Eu dormi no meio. Olha aí. Na tua ele não dorme, não foi ele que colocou lá em cima, queria ouvir tua voz, na minha ele dormiu, né?